Gente, estava orando ao Senhor para que Ele colocasse a mensagem, convicção da mensagem que transmitir para vocês. E eu sempre gosto de orar ao Senhor, porque para que não transmite aquilo que eu quero transmitir, que eu transmita o que o Senhor queira que vocês recebam. E o Senhor deu uma forte convicção de falar sobre a justiça de Deus. E é um tema muito profundo, é um tema que, com certeza, eu não vou falar nem 1% do tema, né? Nem sequer tenho essa capacidade, porque a Bíblia fala que no Evangelho se revela a justiça de Deus. Está escrito em Romanos 1, 16, 17. De fato, vamos abrir, quem trouxe a Bíblia, por favor, puder abrir. Acho que convém a gente ler junto. A justiça de Deus, eu creio que ele é o centro nervoso do Evangelho. Entendendo a justiça de Deus, nós entendemos exatamente por que Cristo veio à Terra, por que nós necessitamos de Jesus Cristo, por que precisamos de um Salvador. Através do entendimento da justificação, nós desenrola um véu do céu para a gente poder enxergar a bondade de Deus em nossas vidas. Quem abriu, puder ler, são os versos, capítulo 1 de Romanos, versos 16 e 17. Positivo. Romanos 1, 16. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, né? Como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém. Obrigado, Lígia. Amém. Senhor, te peço, Pai, eu não tenho capacidade de transmitir, Senhor. Peço que seja o Senhor, Pai, Teu Espírito Santo transmitindo através da minha boca, Senhor. E, Pai, que seja o Espírito Santo levanta o coração, Pai, de cada um, Senhor, a Tua mensagem, o Teu Evangelho, Senhor. Senhor, glorifica-te esta manhã aqui nesse local, Pai. Eu preciso de Ti, Senhor, desesperadamente, Pai. Eu sou nada sem Ti, Senhor. Revela, Senhor, a mim também, Senhor. Revela, meus irmãos, Senhor, o Teu Evangelho, Pai. Em nome de Jesus. Interessante que ele fala que Paulo ele não se envergonha do Evangelho. Por que ele fala isso? Porque o Evangelho é loucura para os gregos, para os judeus. E ele fala assim, eu não me envergonho desse Evangelho, porque nesse Evangelho está a salvação. Porque nesse Evangelho se revela a justiça de Deus. Como eu poderia me envergonhar de algo que me resgatou, que me salvou, que hoje eu entendi? E ele fala que é uma justiça do começo ao fim pela fé, porque o justo viverá pela fé. É outro tema profundíssimo, entender o que é fé. Muitos dizem o que é fé, o que é fé. Eu não vou entrar nesse tema, mas significa basicamente que nós seremos salvos não por nossas obras, mas pelas obras de Jesus Cristo, crendo nele. No discorrer da mensagem eu vou falar um pouco sobre isso. A justiça, ela provém de Deus. E é mediante a fé em Jesus Cristo. No próprio Romanos 3, no próprio livro, mais para frente, Paulo fala o seguinte: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, que não vem da lei. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Eu acho que convém eu falar um pouco sobre a fé. A fé, muita gente acha que fé é aquele desejo fervoroso. Eu tenho muita fé nisso, eu tenho muita fé naquilo. Gente, fé, segundo a Bíblia, segundo Deus, Hebreus 11 fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza das coisas que se esperam. São dois elementos. É um elemento que Deus carrega de convicção no seu coração e algo visível. Por isso que a fé não é algo, vamos dizer assim, não é algo que você... Não é racional. Muita gente fala que fé não é racional. Fé é racional. Ela é racional, mas ela também é uma convicção que dá do seu coração. Tem uma passagem que Paulo fala em Romanos 12, que ele fala assim, que se pelo seu coração você crê para a justiça e pela sua boca confessar para a salvação, você será salvo.
Então no coração você creu, Deus falou com você no seu coração, e você falou, isso é fé. Então a fé são dois elementos, é o invisível e o visível. E quando nós cremos, é mediante a fé em Jesus Cristo, é Jesus Cristo revelando para nós a sua obra salvadora, e nós confessando, eu creio no Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele me redimiu. Por isso que a salvação não é pelas obras. Mais para frente eu vou falar um pouco sobre isso. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Parece redundante, né? Gratuitamente por sua graça. A graça já é de graça, mas a graça aqui é a ferramenta de Deus, é o Espírito Santo atuando em nós, nos justificando. O que é ser justificado? Ser tornado justo. Por que tem que ser tornado justo? Porque nós éramos injustos. Nós éramos pecadores. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Em outras palavras, é Deus quem justifica o ímpio. Vamos dizer assim, vamos colocar por exemplo, acho que foi mais fácil, mais dinâmico. Marcos cometeu um pecado hoje. O que eu vou fazer? Amanhã eu vou ajudar uma viúva, amanhã eu vou dar uma oferta para uma pessoa, amanhã eu vou mandar cesta básica para alguém, achando que isso está me justificando. Isso não justifica. Isso é consequência de um justificado. Uma pessoa que foi justificada por Deus, foi transformada no seu coração, essa pessoa vai ter atos de bondade. Mas o ato de bondade não vai trazer justiça para Deus. Por isso que o cerne do Evangelho é entender que nós não seremos salvos por nossas boas obras. Nós seremos salvos pela fé em Jesus Cristo. Isso é uma boa notícia, porque vocês acreditam que até Hitler poderia ser salvo? Hitler cometeu aquela barbaridade que ele cometeu, matando milhões de judeus, perseguindo. Se ele se arrependesse profundamente do seu coração e cresce em Jesus Cristo, seria salvo. Aconteceu isso com o ladrão lá da cruz. O ladrão creu em Jesus. E Jesus falou assim, hoje mesmo estará no paraíso comigo. O ladrão foi o primeiro, não foi batizado, não participou de igreja, só creu. Por isso que a salvação é pela fé, a salvação não é por obras. É uma ênfase importante porque na nossa mentalidade nós achamos que devemos fazer para receber. Mas ao contrário, nós devemos crer para receber. Eu vou discorrer mais sobre isso. E por que eu quero enfatizar da justiça de Deus também? Porque muita gente ousa dizer que Deus é injusto. Muita gente, quem já não escutou isso, que talvez pode ter passado na sua cabeça esse pensamento. Como pode um Deus de amor condenar eternamente ao inferno uma pessoa? Como pode um Deus justo deixar pessoas boas sofrerem? Crianças na África sofrerem? Crianças aqui no sertão, aqui no próprio Brasil, vivendo pais que abandonam os filhos, crianças inocentes sofrerem. Como pode um Deus justo fazer isso? Isso é um questionamento legítimo, porque a gente está vendo injustiça nesse mundo. Mas o problema não é Deus, queridos. O problema é o pecador. E ao contrário, Deus ele enviou a solução para esse mundo. Eu vou aqui falar, eu creio muito que Deus ele é justo. A Bíblia fala que ele é justo. E eu tenho experimentado a justiça de Deus. Ele é um Deus justo. Nós podemos confiar na sua justiça. Antes de avançar um pouco do tema da justificação, do que é a justiça de Deus, gostaria de fazer uma pergunta para vocês refletirem. Quem é você? Eu sou Darcy. Darcy. É do seu tio. Mais profundo. Eu hoje em dia eu tento fazer o correto. Mais profundo. O Darcy é advogado? Não. Não. É tributarista? Tributarista. Essa é a sua profissão. Minha profissão. O Darcy é empresário? É a sua profissão. A Lígia, desculpa perder por exemplo, a Lígia é advogada, esteticista, essa é a sua profissão. Quem é você? Deixa eu refazer a pergunta. Quem é você para Deus? Porque o que importa é o que é você para Deus, porque é o que importa para a eternidade. Porque, Darcy,
Você é meu tio, mas você é o tio da carne. Você é meu tio que daqui 60 anos, 80 anos, não vai mais existir. É temporal. Tudo nesse mundo vai queimar e vai para a terra. O que é você para Deus? Eu gosto de pensar o seguinte. Deus, ele projetou. A Bíblia fala que Deus nos chamou desde a eternidade. Deus é um Deus... Gente, o Deus que nós servimos, o Deus criador, é um Deus extremamente complexo. É só a gente olhar a biologia. Se a gente puxar uma nanopartícula, a gente vai ver milhões e milhões de coisas aqui de profundamente. Se a gente olhar por minuto, morrem milhões de células e nascem milhões de células. É uma coisa maluca. Se a gente pegar o DNA humano, juntar todo o DNA do corpo humano, a gente vai para a Lua e volta. Literalmente. Isso é estatística, isso é cientificamente falando. Se a gente pegar todas as células do nosso corpo, se pudesse um jeito de costurar o DNA, cada DNA por DNA, a gente conseguir ir para a Lua e voltar. Assim de complexo que é a criação humana. Isso eu estou falando do mundo micro. Vamos olhar para o mundo macro. As estrelas no céu. Existem estudos que existem mais estrelas no céu do que areia na terra. Junta a areia da praia, areia do mar, areia de todo canto. Existe mais estrela no céu do que areia na terra. Esse é o Deus criador dos céus e da terra. É um Deus extremamente complexo. E eu creio que Deus, está escrito na Bíblia, eu creio na Bíblia, que ele diz que ele nos chamou quando ainda não existíamos. Ele diz que desde a eternidade ele tem nos formado. Então, desde a eternidade ele deu um nome para a gente. Desde a eternidade ele estabeleceu um propósito para nós. Mas a realidade é que nós caímos em pecado e não temos vivido o propósito de Deus. Então eu gosto de dizer que eu sou para Deus a pessoa, a melhor versão. Deixa eu fazer. Eu poderia ser a melhor versão minha se eu fosse o que Deus tinha projetado para nós. Queridos, de verdade, eu sei que é uma mensagem dura, pesada, mas o ser humano é afetado pelo pecado e, lamentavelmente, isso nos afastou de Deus. Mais uma vez, você tem sido o que Deus te chamou desde a eternidade? Eu acredito que se nós estivéssemos sendo o que Deus nos chamou para a eternidade, nós estaremos continuamente honrando a Deus, glorificando a Deus. E eu não sei vocês, mas eu falho muito. Eu não honro a Deus, eu não glorifico a Deus. Em muitas das coisas. E eu sei que eu não estou vivendo aquilo. E eu não estou com falsa modéstia aqui, gente. Eu estou de verdade. Quem me conhece pessoalmente sabe como eu atuo frente às coisas. Será que em alguma área da nossa vida nós temos honrado a Deus, glorificado a Deus? Será que em alguma área das nossas vidas nós temos sido o que Deus tem projetado para nós? Fica com essa pergunta. Com essa coisinha incomodando aí. Segunda pergunta. Por que foi necessário Jesus vir ao mundo? Alguém sabe a resposta? Pode responder. Para que não precisasse mais fazer sacrifícios para ser perdoado. Amém. A gente tem o sacrifício, o Cordeiro Imaculado, Amém. Que salvou todos e deu acesso, acho que isso é o mais incrível, mais precioso também, né? Tudo é precioso, mas o acesso da gente poder entrar no Santíssimo e ter acesso a Deus, Amém. Onde a gente estiver, não precisa ir não tem um levita para falar com Deus. Amém. Tem esse acesso maravilhoso. Acabou a pregação. Amém. Glória a Deus aí, tá certíssimo. Acho que não poderia dar uma resposta melhor. Oi? Também que para passar por todas passar por toda a lei e não realmente corromper a lei que existia e ser o sacrifício de Deus que colocou para que nós possamos ter a vida eterna e para a gente possa realmente ter o acesso, como a Lígia falou. Amém. Ele passou por todas as aflições, Deus se fez homem para poder passar por tudo que a gente passa nas nossas vidas, para sofrer tudo que nós sofremos e vencer todos os desafios realmente, glorificando a Deus e se entregando como um cordeiro puro, imaculado, sem abrir a boca, sem reclamar, e poder cumprir o propósito de Deus que era através dele trazer a salvação de todos que creem em Jesus Cristo. É isso. Amém. Não, gente, não preciso falar mais nada.
realmente, o Cordeiro de Deus ele veio para cumprir a lei. E era necessário que Cristo viesse para essa terra, porque o ser humano não consegue se chegar a Deus sozinho. Porque era necessário um ser eterno e perfeito para que morresse em nosso lugar, carregasse o peso do nosso pecado. Porque se não fosse isso, nós nunca poderíamos chegar ao Pai. Eu gosto de uma analogia, imaginando como tivesse um abismo aqui. Imagina que eu estou num monte, tem um abismo e ali tem um outro monte. Esse abismo é que nos separa do Pai, por causa da consequência do pecado. E eu vou discorrer, vou falar vários versículos bíblicos que apontam para isso. E Jesus Cristo, ele vem como uma ponte do Pai até nós. E essa ponte é a cruz. Na cruz está a revelação da justiça de Deus, entendendo o que aconteceu naquela cruz do Calvário. Jesus Cristo ele veio para salvar a humanidade. Isso é verdadeiro e profundo. Mas a pergunta é, ele veio salvar do quê? É uma mensagem nada popular. O Evangelho nunca foi popular, porque o Evangelho confronta. O Evangelho, ele tira a pessoa do comodismo. O Evangelho, ele aponta para a pessoa tomar iniciativa. Cristo veio salvar do quê? Ele veio salvar porque o ser humano estava perdido. Ele veio salvar porque o ser humano estava morto nos seus pecados e delitos. Ele veio salvar porque o ser humano está cego no seu entendimento. Ele veio salvar porque o ser humano está abaixo à ira de Deus. Ele veio salvar porque o ser humano necessita de um Salvador. E é impossível que ele se achegue até Deus. Eu vou começar aqui nessa pregação com más notícias. Porque eu acredito que um bom médico chega para o seu paciente e fala a primeira doença. Fulano, você está doente. Se você não tratar essa doença, você vai morrer. Um bom médico falando a verdade dá a oportunidade para o paciente ser curado. Eu acredito que com amor, um bom amigo fala a verdade. E é uma mensagem popular, é uma mensagem que me custa falar, porque eu posso imaginar que às vezes as pessoas, poxa, como estão recebendo? Porque eu sei que é uma mensagem que incomoda. Mas eu sei também que é uma mensagem que dá oportunidade para a salvação. É uma mensagem que dá a oportunidade do Espírito Santo trazer o resgate da sua vida. A má notícia que eu vou trazer é uma oportunidade para a salvação. Terceira pergunta, desculpa, vou jogar, eu gosto dessa dinâmica de pergunta, porque faz a gente pensar e faz também participar. Terceira pergunta diz o seguinte: o homem peca porque ele é pecador ou ele é pecador porque peca? Vou refazer a pergunta, porque às vezes pode dar um nó na cabeça. Eu pequei, eu nasci, eu pequei. Porque eu pequei, eu me tornei pecador. Ou é o contrário? Eu nasci pecador, por causa disso eu pequei. Eu, assim, pensando no que Paulo diz, que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. Uhum. Eu acho que a gente acaba virando pecador porque comete pecado. Eu acho, mas em cima dessa, assim, nunca parei de pensar, mas pensando em cima dessa, é uma coisa que eu refleti muito, que eu não quero fazer um mal, porque eu já fiz, e aquilo que eu quero fazer eu não fiz, meu Deus. Tá. Biblicamente falando, o homem peca porque a sua natureza é pecadora. Entende? Mas o versículo que você falou está certinho. Ele traz essa memória para entender. Como eu sou um pecador, o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, mas o mal esse eu acabo fazendo. Você entende? Então, como um agente pecador leva ao pecado. Ou seja, o ser humano ele é um pecador por natureza e prática. Por isso que é impossível deixarmos de pecar. É uma impossibilidade. Tem uns pecados que é consciente e tem alguns pecados que não é consciente. Com certeza. E Deus cobra os conscientes. Os inconscientes, ele é misericordioso, paciente. Isso eu creio para mim. Hoje eu tento não pecar, não pequei. Tô no mesmo barco. Tio. Pequei, mas hoje eu tento não pecar. Hoje eu tento. Hoje eu penso. Tem alguém me olhando lá de cima, né? Então, Mas os pecados conscientes são transgressões, né? Sim. Boa, tá perfeito. Tem gente que é do ruim mesmo, a gente do mal. Aí esses pegam sem dó. Tem gente que é do mal. A gente não veio no mundo para ser do mal. A gente sempre veio bem. É o que Deus projetou na eternidade.
Deus projetou uma grande família. Adão e Eva, começou Adão e Eva um pecadinho, já se falou de Deus. Mas será que existem pessoas que não pecam? Não. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos se rebelaram, menos Jesus. Por isso que ele é o sacrifício perfeito. E mais para frente eu vou falar que o milagre da justificação, o benefício da justificação. E o mais lindo é que ele se entregou. E ele se entregou. Ninguém prendeu ele, ninguém acusou ele. Ele falou lá na glória, eu vou entregar, já estava tudo programado. E por reverência e submissão. A Bíblia em Hebreus. Mas ele não se... Gente, para mim o evangelho é uma coisa assim, é um tapa na cara todo dia, porque às vezes eu chego em casa cansado, eu vejo meu filho, o filho pequeno precisa de atenção, precisa de fazer tarefa de escola, eu já não quero, já me entrego, me jogo na rede, às vezes lá, eu não quero fazer nada, eu tô cansado, trabalho o dia todo, sabe? Começa com essas autojustiças, trabalho o dia todo, não vou cuidar do meu filho, não. Minha mulher que cuide, sabe? Mas não é desse jeito, né? Aí eu penso em Jesus. Jesus não faria isso. Certeza. Jesus, ele foi reverente em submissão, ele serviu constantemente um ao outro. Pega Pedro. Pedro, Tiago, João discutindo, quem vai ser o maior no reino de Deus? Acho que eu vou estar à direita de Jesus. Não, eu vou estar à esquerda, não sei o quê. Jesus vem com balde, assenta, fica nos pés de Pedro, começa a lavar o pé dele, começa a servir, dá uma aula. O Filho do Homem não veio para ser servido, veio para servir. Esse é o mais profundo ato de amor, serviço. Existe uma frase que eu já escutei muito, por um momento eu criei essa frase, que diz o seguinte: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Deus ama o pecador, é verdadeiro essa frase? Essa parte da frase é verdadeira, por quê? Deus é amor. Ele não pode deixar de amar, porque Deus ama, é a natureza dele amar. Mas Deus vai enviar para o inferno não o pecado, o pecador. Então Deus odeia o pecado e o pecador. Mas ao mesmo tempo ama o pecador, porque ele não deixa de ser amor. Ele tanto amou o mundo que ele enviou o seu filho. Mas o que acontece? Tem muita gente que não crê no filho. E por não crer no filho, segue embaixo da ira de Deus e vai seguir para o inferno. Então a gente crê que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, a gente crê num falso evangelho. O evangelho é arrependimento, quebrantamento, é mudança de conduta. A gente estava no caminho, é dar a meia volta. O homem nas trevas, praticar pecado é natural dele, porque ele é um pecador por natureza e prática. E a única coisa que ele pode fazer é produzir pecados. Numa visão desde o trono de Deus, segundo o descrito do Evangelho, diz: 1. O ser humano está morto em suas transgressões e pecado. 2. Ele é inimigo de Deus. 3. Ele é escravo do pecado. 4. Ele é cego em seu entendimento. 5. Todas suas obras são como trapos de imundícia. E, consequentemente, 6. Esse homem em trevas está condenado para a ira e juízo eterno de Deus. Eu perguntei quem é você, mas eu também pergunto onde você está. Eu estou na Vila Burguesa. Mais profundo. É o pensamento. Tem vezes que a gente está num lugar, mas o pensamento é verdade. Mas onde você está para Deus? Quem é você para Deus? Onde você está para Deus? Agora eu vou estender as más notícias. Eu falei que o ser humano está morto nas suas transgressões e pecado. Lígia, você pode abrir Efésios 2:1, por gentileza? E quem está com a Bíblia também, Maurício? Você pode abrir Romanos 5? Romanos 5:12. E quem tiver quem mais tiver aberto, Romanos 6:23. Pode ler, por favor. Efésios 2. A nova vida em Cristo. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Tá bom, até aí. Aí depois ele começa, mas você recebeu vida e tal. Mas o interessante é que Paulo começa falando: antes vocês estavam mortos nos seus pecados e delitos, transgressões e pecados. Quem vai ler esse Romanos 5:12? Eu. Por favor. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Aqui ele está falando que o pecado entrou ao mundo por um homem, Adão.
E por todos nós sermos descendentes de Adão, todos nós pecamos. E porque todos nós pecamos, estamos mortos nos nossos pecados e delitos, como leu Efésios 2:1. Alguém abriu Romanos 6:23? Eu não pedi, né? Eu vou ler aqui. Pois o salário do pecado é a morte. Ou seja, o pecado gerou a morte em nossas vidas. E aqui eu vou explicar um pouco sobre o que é morte, segundo o ponto de vista bíblico. A morte é como uma moeda tem duas faces. Imagina uma coisa com três faces. Existem três faces da morte. A primeira, a morte espiritual. A morte espiritual é uma separação que nós temos de Deus. É aquela separação, o exemplo que eu dei, o abismo, nos separávamos de Deus. Que é impossível o homem se achegar até Deus. Não Deus se achegar ao homem, o homem se chegar até Deus. E os homens tentam, através de suas boas obras, alcançar a Deus, que é uma impossibilidade. Segunda, a morte física. Todos nós um dia vamos estar 7 palmos abaixo da terra. Terceiro, a morte eterna. A gente está falando de condenação eterna. Então, quando a Bíblia fala de morte, tenha isso em mente. Existem 3 facetas das mortes. A morte tem 3 consequências. Porque quando Deus falou para Adão, se você comer desse fruto, você vai morrer. Ele não morreu fisicamente. Mas ele foi afastado de Deus. Ele tinha relacionamento com o Pai continuamente. Deus visitava ele no jardim todos os dias. Imagina, ver face a face a Deus. De repente ele foi lançado fora, perdeu o relacionamento com o Pai. Talvez você possa dizer, nunca roubei, nunca matei, nunca... Não sei, não fiz coisas graves. Como eu posso falar que eu pequei? Queridos, ao mesmo tempo que nós temos um Deus complexo, grande, nós temos um Deus severo. Severo não no mau sentido da palavra, é severo de zeloso. Os padrões de Deus são altíssimos. Os nossos padrões, eu e você, vou usar eu como exemplo. Eu relevo muita coisa, as pessoas fazem coisa comigo, eu relevo. Deus não releva nada, Deus conta cada passo nosso. Você sabia que nós daremos conta por cada palavra que sai da nossa boca? Só Jesus para salvar. Só Jesus para salvar. Depois dessa cachatada. Misericórdia, Deus. Então, primeiro ponto que eu gostaria de trazer, que todo ser humano está morto nos seus pecados, por consequência dos seus pecados e delitos. Segundo, ser humano é inimigo de Deus. Pera. Eu não sou inimigo de Deus. Eu nunca serei inimigo de Deus. Quem sou eu para ousar ser inimigo de Deus? Mas a Bíblia diz em Colossenses 1:21, vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Romanos 5:10, se quando eram inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho. A Bíblia, ela traz um ponto de vista de inimizade, mas não é Deus inimigo de nós. Nós somos inimigos de Deus. E Deus é a parte ofendida. Geralmente é um princípio isso, né, gente? Eu acho que princípio de vida. Geralmente o ofendido busca o ofensor para reconciliar. É o que Deus fez conosco. Nós ofendemos a Deus constantemente. E Deus buscou a nós para nos reconciliarmos. Então, primeiro, morto nos pecados e delitos. Segundo, inimigo de Deus. Terceiro, escravidão do pecado. João 8:34. Jesus fala o seguinte, digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Não sabem que, quando se oferecem alguém para obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte. A escravidão do pecado é algo evidente na humanidade. Quantos de nós já tentamos nos livrar de alguma coisa e não conseguimos? É o dilema de Paulo quando ele fala em Romanos 7. O mal que eu quero fazer, que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Era uma escravidão. Ele não conseguia se livrar disso. E ele até fala assim, quem me livrará desse corpo de morte? E depois ele fala assim, mas graças a Deus que Jesus Cristo me livrou através da sua nova lei da graça. Existe solução para isso, queridos. Fiquem firmes, não é só uma notícia, vou vir boa notícia. Nós vivemos nossa vida lutando por coisas que vai perecer. Coisa que a traça come. Coisa que a ferrugem corrói. Coisa que o ladrão rouba.
Quando acontece um acidente comigo na rua, quando alguém me roubou, já fui roubado algumas vezes, entraram aqui já umas 5 vezes. Quando bato o carro, eu antes eu pensava, puxa, eu estou sendo punido por Deus por alguma coisa. Hoje eu entendo, eu falei, não. Eu estou buscando as coisas desse mundo, eu estou buscando bens materiais. Jesus falou, não ajuntem tesouros na terra, onde a traça come, a ferrugem corrói, o ladrão rouba. Mas ajuntem tesouros no céu, porque lá a traça não come, lá a ferrugem não corrói, lá o ladrão não rouba. Então toda vez que acontece alguma coisa comigo, eu falo assim, puxa, está acontecendo, será que Deus está me punindo por alguma coisa? Eu falei, não! É consequência. Jesus falou, não ajunte, eu estou ajuntando. Eu estou tendo um propósito de vida, ter mais casa, ter mais imóvel, ter mais automóvel, crescer minha conta bancária. Esse tem sido o meu plano. E no fim, essas coisas nunca vão satisfazer. As coisas terrenais vai ter satisfação terrenal. As coisas terrenais que o ser humano busca, família, trabalho, objetivos, viagem, riqueza, sabedoria, são todas coisas terrenais. O que pode... Jesus falou, busquem o reino dos céus primeiramente, e todas essas outras coisas vão ser acrescentadas para nós. Como o senhor estava falando comigo, é consequência. Mas nós vivemos dando braçada contra a corrente, tentando pegar as coisas que caem na mão, esvazia. Eu escutei uma vez um vídeo, tem aquele filme do Paulo de Tarso, ele está falando com, acho que é o imperador romano, não lembro o que ele estava falando, ele estava preso em Roma. E ele está em frente a um lago ou uma fonte, não lembro, e ele pega assim, o ser humano vive constantemente tentando conquistar as coisas. Ele pega a mão e joga a mão na água e se esvazia a água da mão dele. Ele faz uma analogia, é assim a vida do ser humano, tudo vaza. E eles tentam, lutando, brigam a vida toda, lutam pelo outro para tentar conquistar as coisas que vazam. E Deus está oferecendo todo esse oceano para nós. Eternidade. Extremamente superior. Com isso não estou dizendo temos que trabalhar, temos que sustentar nossa família, temos que nos servir nossa família, temos que cuidar um do outro. Mas temos que estar cientes que a nossa alegria não pode estar nessas coisas. Salomão fala muito sobre isso. Vocês devem conhecer a história de Salomão. Salomão, ele sobrepujava em sabedoria, em riqueza, bens materiais. Ele era um cara cogitado por todo mundo. As pessoas viajavam, imagina aquela época, passava meses viajando para ir até Israel para escutar conselhos dele. E mesmo assim, no final ele fazia assim, vaidade, tudo é vaidade. Salomão experimentou tudo nessa vida, inclusive prazeres íntimos, ele tinha mulheres e mulheres. Ele sobrepujava em tudo. Queridos, é difícil, mas nos libertemos dessas coisas. A nossa verdadeira alegria não está nas coisas que o mundo pode nos dar. O pecado ele é atrativo. O pecado ele é cobiçoso. O pecado ele é prazeroso. Se não fosse, as pessoas não caíam. E uma vez o pecado concebido, ele gera morte. O ser humano ele é escravo do pecado. É a terceira condição que eu estou falando para vocês. Quarta condição. O ser humano ele é cego no seu entendimento. 2 Coríntios 4:4. Paulo ele escreve o seguinte, ele fala assim, o Deus desta era, está falando de Satanás, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Gente, o que eu estou fazendo aqui agora é justamente lutando contra Satanás. Porque Satanás ele trabalha continuamente para ocultar a luz do Evangelho no nosso coração. Lembra a canção que nós cantamos? Abra os olhos do nosso coração. É o que eu oro. Sempre quando eu venho ministrar, ou quando eu vou em algum lugar receber ministração, eu oro, Senhor, abre os olhos do meu coração, abre os olhos do coração dos ouvintes, para que possa iluminá-los do teu Evangelho. Satanás trabalha, ele vai colocar todo tipo de coisa, distração, trabalho, vai colocar até família, para distrair. Satanás ele é articuloso, Satanás é inteligente, é sábio. Ele vai colocar riqueza, vai colocar posse, vai colocar coisas que nos atraem para nos distrair.
para nos tirar do foco. Cristo. Quantas vezes gente, eu tô ministrando, eu tô louvando o Senhor. Durante a semana acontece coisa que eu me distraio. Eu falei, opa, a minha esposa dá uns cutucão, é quase todo dia, né? Ó, Marcos, ter esposa é bom pra isso, né? Que tá sempre... o cajado tá do lado da cama, né? Todo dia, assim, ó, tô vendo você aí, não tá bem, cara. Mas a cegueira espiritual é algo real. Eu tenho uma imagem que eu vejo na internet às vezes que eu acho bem interessante. Tem uma fila de pessoas caminhando com uma venda, tá vedado os olhos, caminhando. Tem um abismo. Estão todos caminhando para o abismo. De repente vem a luz do evangelho, ilumina essa pessoa, a pessoa tira a venda assim. Uau, que legal. Não me interessa para isso. Cada coisa, brrr. Ou então vai ter uma pessoa que fala assim, uau, eu creio nisso. Ele muda a direção, ele sai do abismo. Quinto ponto. Então eu já falei que está morto, pecado delito. Ele é inimigo de Deus, ele é cego no entendimento, ele é escravo do pecado. Quinto ponto. As boas obras do ser humano são como trapo de imundícia. Isaías 64:6 fala: somos como impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapos imundos. Trapo imundo é literalmente o que a mulher usava no período da ovulação, período, enfim. E Isaías faz essa comparação com as boas obras do ser humano. Eu gosto de fazer uma comparação. O ser humano acha que tem aquela balança da justiça, que é inclusive o símbolo do advogado, né? A moça cega, a balança e tal. As pessoas acham que de um lado estão as más obras e do outro lado estão as boas obras. E vai equilibrando. Se as más obras estão pesando, Deus está olhando assim, opa, vou te condenar, hein, cara. Tá errado. Faz uma coisa boa aí para reverter. Aí ele vai lá, faz uma boa obra. Eu já fiz isso, gente. Eu já criei nisso. Tô falando como algo que o Senhor me corrigiu. Foi colocando coisa, boa obra. Pô, ajudei a sair para evangelizar. Deus olhando assim, parabéns, hein. Deu uma cesta básica pro cidadão ali que tava passando necessidade. Uau! Tá pesando, hein. Gente, não é assim. As boas obras do homem é como um trapo de imundícia. É uma coisa... Isaías estava falando uma coisa que Deus estava revelando para eles. Deus, ele não quer boa obra nossa. Deus, ele quer que nós sirvamos a ele e creiamos nele. Quem conhece aqui a parábola do... Jesus falou da parábola do fariseu e do publicano. Vou explicar. Fariseu eram os líderes religiosos, hipócritas, que Jesus denunciava o tempo todo, que vestia com roupa bela, mas por dentro estava podre, que falava coisa bonita, mas fazia outra pelas costas. É como os políticos de hoje, né? Mais ou menos. Né? Vai para Brasília, vai ver um monte de fariseu ali. Mas também, até pra gente trazer, outro dia meu pai me perguntou, mas por que tem pessoas que falam de Deus, que andam para comer debaixo do braço e faz certas coisas? Porque como os fariseus, eles estão presos na lei, eles estão presos só na palavra, mas verdade. Não no que Jesus quer. Então hoje a gente tem até gente dentro da igreja mesmo. Sim, fariseu, não. Né? O joio e o trigo, né? Tá. Na igreja, não quero estender muito, mudando a parábola, já estou falando de outra parábola, né? O joio e o trigo. Você sabia que o joio e o trigo crescem juntos? O joio é uma erva daninha do trigo. Não cresce joio em lugar nenhum, só onde tem trigo. E o joio cresce junto com o trigo. É a mesma coisa. Você só faz diferença, sabe como? Quando cresce, o trigo dá fruto, ele cai, o joio fica em pé. O joio é arrogante, tá sempre assim, eu sei da Bíblia, sei mais que você, eu jejuo 3 vezes por semana, não sei o quê. Tá? Já o trigo tá assim, o Senhor não merece nada. O trigo dá fruto, e é o fruto que Deus colhe. O joio, é cortado e jogado para queimar. Por isso que no meio da igreja tem os dois. E eu estava falando da parábola do fariseu e do publicano. Fariseu é como joio. O cara arrogante, que está sempre com, para cima assim. É o cara que corrigia todo mundo, não podia ser corrigido. E ele chegou no templo. Deus, graças a Deus que eu não sou como eles, pecadores, que eu jejuo não sei quantas vezes por semana, eu faço isso, faço aquilo. E está do outro lado do publicano. Publicano, para quem sabe, eram os cobradores de impostos. É os caras que a gente ama aqui em São Paulo também, né, no Brasil. Os cobradores de impostos.
morte. Simplesmente os publicanos, eles eram odiados pelos israelenses. É como, vamos fazer um exemplo hoje, tem aquela expressão do... como que é aquela expressão antiga? É o negro da casa grande, como que é? Esqueci a expressão, não vou falar, posso falar besteira, vamos lá. Sabe aquele escravo da época da escravatura no Brasil, que vivia dentro da casa? Era mais ou menos assim, os escravos tinham raiva dele porque eles estavam sendo beneficiados pelos opressores dele. É mais ou menos o que os publicanos eram. Eles cobravam, eram os próprios israelenses judeus que cobravam imposto dos outros judeus e ainda exploravam. Não só cobrava mais do que devia. Então ele era odiado 2 vezes. Tanto por explorar o seu próprio povo, por estar servindo a Roma, que eram os seus opressores, e terceiro ainda por explorar, por cobrar mais do que deveria. Então existiam esses 3 elementos. E chega o publicano. Imagina Jesus fazendo uma comparação entre o fariseu e o publicano, na frente dos fariseus, né? Fala, o publicano saiu justificado e você não, cara. O publicano ele chega lá e se ajoelha diante de Deus. Deus, eu não sou digno. Eu mereço a condenação. Jesus pergunta, quem dali saiu justificado? O que se arrependeu ou o que estava arrogante? Acho que todos nós sabemos a resposta. Então, todos necessitam de arrependimento, tanto o fariseu quanto o publicano. Eu escutei uma história uma vez do Spurgeon, que vai mais ou menos em linha dessa parábola. Falei, havia um homem muito justo, correto, dava bem para os pobres, era um empresário que tratava bem seus funcionários, era uma família exemplar, era um pai de família, era um cara que, era um cara honrado na sociedade. E havia outro homem, perverso, estuprou não sei quem, foi preso, depois roubou, latrocínio, mais barbaridade. É o cara mais tosco da sociedade. Estava aqui o empresário bom e estava o cara perverso. Ambos necessitam se arrepender e crer no Evangelho, porque ambos estão mortos dos seus pecados e delitos. Essa é a realidade do Evangelho, queridos. Essa é a realidade do Evangelho. Meu pai fala um ditado sempre pra gente. A gente certo já está errado. A gente certo está errado. Você está falando, a gente sempre precisa certo. Amém. Sim. Coisas boas ou não. Sim. Sim. Não, tá certíssimo. Mesmo a gente fazendo as coisas certas pro mundo, pela vista, devemos arrepender e crer no Evangelho. Porque somente Jesus Cristo, que vocês falaram agora há pouco, é agradável para Deus. A prova de que somente o sacrifício de Jesus é agradável é esta. Por que foi necessário mandar Jesus Cristo para a terra? Se nós pudéssemos alcançar a salvação por nossa própria conta, teria sido em vão Jesus veio sofrer à toa. Não. Foi necessário ele vir porque nós não alcançaríamos ele. Que grandiosidade, ato de bondade de Deus. Ele sabia que a gente não conseguisse ser resgatado por nossas próprias forças. Então ele mandou seu filho por nós. Todos os heróis do Antigo Testamento. Moisés libertou o povo do Egito. Aguentou aquele povo durante 40 anos resmungando na orelha dele. Mas ele não queria ser Moisés, está na pele dele. No fim não entrou na Terra Prometida. Por quê? Deus falou para ele falar com a pedra, ele bateu na pedra, e para isso foi um ato de rebeldia para Deus. Moisés falhou. Davi, guerreiro, derrotou Golias, inclusive saiu agora uma série nova na Prime, caso de Davi, quem não assistiu, eu recomendo muito. É a história de Davi. Davi derrotou Golias, foi perseguido por Saul injustamente, teve a oportunidade de matar Saul, ele honrou a Deus e não matando Saul, depois guerreou, fez o império crescer, Israel. De repente o povo falou assim, Davi, é melhor você ficar em casa. Ele olha Betseba, tomando banho, adultera com ela, ainda comete homicídio do seu marido. Davi falhou. Abraão obedeceu a voz de Deus, deixou a sua terra, deixou sua parentela, foi para onde Deus mandou, estava crendo na promessa de Deus, passou 60 anos esperando a promessa de Deus, de repente Sara chega para ele, olha, acho que Deus esqueceu de você, ou Deus está falando, talvez não seja eu que vou te dar os herdeiros, vai se deita com a sua serva. O que eu estou tentando dizer aqui? Todos os heróis da fé falharam, Jesus nunca falhou. E eles foram salvos ou não? Moisés foi salvo? Totalmente. Mas não creu em Jesus. Vamos lá. O sacrifício de Jesus, ele é suficiente para perdoar o pecado
tanto antes da sua morte quanto depois. Então é mais ou menos assim, criação do mundo há 6.000 anos atrás, como diz a Bíblia. Todos aqueles que olharam para o Messias e creram que viria e seria a remissão de seus pecados, tem muito salmo davídico que ele aponta para o Messias. Sabe aquela passagem que fala, Deus meu, por que desamparaste, que Cristo fala na cruz? É um salmo de Davi, salmo 22. Isaías 53, vou ler mais para frente, Isaías fala assim, e ele carregou nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então, as pessoas, Deus se revelou. Gênesis 3:15 também, né? Eu não sei qual que fala esse. Gênesis 3:15. Procurei essa parte aí. Procurei. Gênesis 3:15. É quando tá falando, é a promessa de Deus que da descendência de Eva nasceria um que feriria a cabeça da serpente. E porém inimizade entre a mulher, e entre a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Sim, então essa visão do Messias, do Cordeiro que tiraria o pecado do mundo, sempre foi vista. Deus se revelou. Jesus, ele fala que, inclusive, ele é apedrejado pelos fariseus, ele fala assim, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Jesus revelou para Abraão. Ou seja, o evangelho que eu estou falando aqui, Deus sempre se fez a cargo de explicar para as pessoas. Isso não é exclusivo nosso. Não é exclusivo depois do nascimento de Cristo. Isso sempre foi assim. Se existe, só para finalizar esse tema de as obras e trapos de imundícia, se existe uma boa obra em nossas vidas, e é aceita por Deus essa boa obra, é porque essa boa obra provém de Jesus Cristo em nós. Com isso eu não estou dizendo que nós não temos praticado, não vai sair dizendo, Marcos falou que não devemos fazer boa obra, porque toda nossa obra é trapa de imundícia. Não. Estou dizendo que a inspiração das boas obras, se ela vem de Deus e fazemos por fé, ela é aceitável para Deus. Aí marca a diferença. É outro tema para aprofundar. Sexto ponto, o ser humano está condenado. Sabe aquela passagem de João 3,16 que todo mundo foi? É uma passagem muito conhecida. Se alguém puder abrir e ler, acho que é muito relevante. Aonde? João 3,16. Posso ler? Pode, por favor. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Tá bom, até ele já. Obrigado. Tem muita gente que fala assim, não, minha Bíblia diz que Jesus não foi enviado para o mundo para condenar o mundo. Isso é verdade, não foi enviado para condenar o mundo. Mas sabe por quê? Porque o mundo já está condenado. O ser humano já está condenado. Tem muita gente que acha, poxa, eu escutei inclusive isso, escutei muito isso do meu saudoso pai. Ele fala assim, ó, deixa esses moleques bagunçar, fazer o que ele quiser. Quando ele crescer, eles decidem servir a Deus. Ou seja, na visão do meu saudoso, talvez ele estava crendo que a condenação era futura, mas a Bíblia diz que a condenação é presente. E todo aquele que não crê, ela acabou de 18, fala assim, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, a Bíblia diz que o ser humano está condenado, ele está abaixo ao juízo de Deus. A humanidade não será condenada lá no futuro. O juízo de Deus, quando todos nós estivermos diante do trono de Deus, não vai ser para ele me condenar, ele só vai explicar a condenação. Marcos, você está condenado por isso. Mas Jesus, queridos, ele é a porta. Jesus, ele é o caminho, a verdade, a vida. E nós só podemos separar dessa condenação se crer nele. 7. Ira de Deus. Romanos 1,18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus
contra toda impiedade e injustiça dos homens. Gente, eu já pensei isso. Como pode um Deus de amor ter ira? Não faz sentido. Parece antônimo. A ira de Deus e o amor de Deus. Como que Deus que ama tem ira? Essa porta tá ruim. Gente, aí eu escutei uma pregação uma vez do Paul Washer, não sei quem conhece ele, é um pregador muito conhecido. Ele deu um exemplo. Ele falou assim, ó, se você tem uma filha, você ama sua filha, certo? Ama. Se vê uma pessoa e tenta machucar sua filha, o que você faz? Você acende sua ira contra aquela pessoa e vai pra cima. A ira de Deus é essa, gente. Ele nos ama, ele ama tanto a sua justiça, o seu amor, ele tem tanto zelo por sua justiça que ele vê o pecado, ele tem que... Essa é a ira de Deus. E a ira de Deus não se confronta com o seu amor. Porque a ira de Deus é uma manifestação pura do seu zelo, da sua justiça. E aqui eu vou acabando. O oitavo ponto que eu queria dizer. Juízo de Deus. Romanos 2,5. Contudo, por causa da sua teimosia, do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o justo julgamento. Acho que não precisa falar muito, né? O versículo se diz por si próprio. Mas, quantos já viram? Né? Eu tenho certeza que todos já viram. Esses filmes antigos de faroeste, aqueles caras chucro, assim, marrento, ou um Rambo, assim, ele chega assim, te vejo no inferno, né? Tipo, com todo orgulho, né? Eu vou pro inferno, eu sei que eu vou pro inferno, mas eu não escondo isso, sabe esse orgulho, essa marra toda? Parece valente, parece intimidador, mas não tem ideia que vai ser o inferno. Romantiza o inferno. O inferno vai ser uma desgraça, vai ser uma coisa horrenda, horripilante. A pessoa se arrependerá amargamente. E tem muita gente que acha que vai chegar diante de Deus no dia do juízo e falar, Deus, deixa eu te falar uma coisa, eu não concordo com o que você está falando não, sabe? Rapaz, Deus vai pôr essa pessoa de joelho, vai passar a lista de pecado, ofensas, transgressões diante dele. E essa pessoa vai estar convencida eternamente que o que ele está recebendo é justiça. Justiça de Deus. Apelo para vocês, queridos. É um apelo para mim também. Elimine tudo em sua vida. Não deixe para amanhã. Se esforce. Venda todos os seus recursos. Tire seu olho direito. Mas se apegue-se a Deus. Tudo nessa vida vai perecer. Arrependa-se. Hoje. Não amanhã. Creia nesse evangelho. Não poupe recursos. Não há nada mais importante do que a eternidade com Deus. E aqui eu vou acabando as más notícias. Glória a Deus. Para todas essas coisas que eu falei para vocês, existe uma solução. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em pecado e delito. Mas no versículo seguinte que ele já deu, fala o seguinte: e vos vivificou em Cristo Jesus. A solução é Cristo Jesus. Antes nós éramos inimigos de Deus. E nós fomos feitos amigos de Deus através de Jesus Cristo. Antes nós éramos escravos do pecado. Existiam as algemas, os aguilhões do pecado. Cristo quebra esses aguilhões do pecado. Antes nós éramos cegos no nosso entendimento. Hoje nós vemos a Deus. Antes nós estávamos condenados.
Hoje nós estamos resgatados, adotados como filho. Mas não existe outro caminho senão pelo arrependimento e crendo em Deus. Agora eu queria falar um pouquinho do que aconteceu na cruz do Calvário. Para mim, e quando eu entendi isso, para mim foi impressionante entender isso. Vocês sabiam que na cruz do Calvário estava o pior pecador da humanidade? Aquele que, alguns momentos atrás, era perfeito, nunca tinha pecado, de repente sobe na cruz o maior pecador, o maldito na cruz do Calvário, merecedor de toda a ira de Deus. Por quê? Isaías 53. Verdadeiramente, Ele, Jesus Cristo, essa aqui é uma profecia de 500 anos atrás, viu? 500 anos antes de Cristo. Exato. Imagina Pedro Álvares Cabral profetizando que ia ter um povo reunido aqui. Foi mais ou menos assim. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O maior pecador estava na cruz do Calvário. Por quê? Todo o pecado da humanidade antes de Cristo, depois de Cristo, até a volta de Cristo, estava em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que o sacrifício de Jesus é suficiente para salvar todos. A pergunta é, todos foram salvos? Não, porque não creram no Evangelho. Quando apresenta o Evangelho, endurece o coração. A pessoa mostra que é pecadora, mostra que necessita de arrependimento, mostra que precisa mudar a sua conduta, mostra que precisa crer em Jesus Cristo. A pessoa fala assim, não, isso não é para mim, não, eu não creio nisso. Pode seguir. O castigo de Cristo na cruz do Calvário foi proporcional à gravidade do pecado imputado sobre Jesus Cristo. Queridos, o que eu quero trazer para vocês é, nós merecemos estar naquela cruz, mas Jesus tomou nosso lugar. Foi uma morte substituta. Eu gosto de fazer essa analogia para entender muito bem. E aí eu vou para a pergunta, por que Jesus veio ao mundo? Por que Jesus veio ao mundo? Por isso. Jesus Cristo, santo, perfeito, que tinha um apreço do Pai, tinha um relacionamento perfeito com o Pai, era obediente ao Pai, que o Pai olhava com apreço para ele, abraçava, beijava. Jesus Cristo, este, foi para a cruz do Calvário. O Marcos, pecador, morto seus pecados e delitos, afastado do Pai, impossível de se chegar ao Pai, olhou para Cristo e falou assim, eu creio que você morreu no meu lugar. Eu creio. E acontece aqui, ó. Jesus Cristo recebe toda a minha culpa e eu recebo todo o apreço do Pai. Esse é o milagre da morte substituta de Jesus Cristo. Eu estava explicando para Micaela esses dias. Falei, deixa eu te explicar do jeito que ela gosta de jogar vôlei. Eu gosto de jogar vôlei também, ela joga vôlei. Falei, deixa eu te explicar um jeito que você vai entender. Imagina que você é levantadora, pá, e o seu time está perdendo, porque você está jogando mal pra caramba. Acontece de vez em quando, né? Acontece, né? Beleza, comigo acontece sempre. Tá perdendo. De repente chega o técnico e fala, Micaela, vem cá, sai. Aí entra uma outra moça que joga demais. Pá, ganha. Faz o seu jogo perfeito, ganha o jogo. Mas sabe quem recebe o troféu? Micaela. A Micaela é premiada pelo jogo dessa outra pessoa. É assim que aconteceu conosco. Nós seremos salvos não por nossas obras de justiça, mas pela justiça de Jesus. Por isso que no Evangelho se revela a justiça de Deus. É Deus fazendo justiça em Jesus Cristo. E nos tornando justificados. Porque nós éramos injustos. Somente Jesus poderia satisfazer as altas demandas de Deus. Somente um ser eterno poderia satisfazer um ser eterno. Somente um ser que nunca pecou poderia cumprir as altas demandas de Deus. E com isso, eu vou finalizando. Mais uma vez, já falei, já foi umas 3 vezes que eu estou finalizando, né? Desculpa aí.
Acho que eu falei mais pra, não sei se eu falei. Eu perguntei, o que é crer? Crer é uma coisa muito profunda. Crer biblicamente, tá? Não estou falando de crer, eu creio. Eu creio, não sei, talvez, né? Sabia que Satanás crê em Jesus Cristo? Crê e treme, diz lá no livro de Tiago, o apóstolo Tiago, ele fala assim, ele crê e treme. A gente crê e não treme. Satanás teme a Deus muito mais que nós, certo? Mas o crer, biblicamente, significa o seguinte, Senhor, não é crer de, tipo, eu creio que Jesus viveu há 2000 anos atrás, houve um ser chamado Jesus Cristo, pelo menos historicamente é confiável, tá? Agora, se todas as coisas que estão falando que aconteceu mesmo, já não sei. Gente, isso não é crer. O crer é, Senhor, eu creio que Tu és o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Eu creio que na cruz do Calvário você tomou o meu lugar. Eu creio que na cruz do Calvário você assumiu minha condição pecaminosa. E eu, em troca, e sem fazer nada, só porque eu creio em você, eu recebo todo o apreço e santidade do Pai. Crer é um ato profundo que vem do fundo do seu coração, dizendo, Senhor, eu creio nessa mensagem. Essa mensagem eu estou convencido que ela é verdadeira. Se você está experimentando isso, querido, dê glória a Deus. Sim, Ele morreu pelos meus pecados. Eu merecia estar lá, mas Ele me substituiu. Ele recebeu todo o peso da minha condenação. Se você está sentindo isso no seu coração, querido, eu te convido, me procure no final do culto. Podemos conversar, podemos fazer uma confissão de fé, como eu expliquei. Em Romanos 10, 9 e 11, disse que se com a boca você confessar que Jesus é Senhor e no seu coração crer que Deus ressuscitou diante dos mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. É pela fé, isso é fé. São dois elementos, o coração e a homologação, palavra. Sabe quando você crê muito numa coisa e você professa aquilo? Queridos, com tudo isso que eu falei, eu não quero que ninguém levante a mão, nem fale nada, eu quero só que vocês pensem. Aonde eu estou? Eu estou vivo para Deus ou estou morto nos meus pecados e delitos? Eu estou cego no meu entendimento ou estou vendo a Deus? E eu não posso fazer esse julgamento por você, somente Deus. A Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore. Se a árvore está dando só fruto podre, provavelmente a raiz está podre. Mas eu não sou ninguém para julgar. Onde eu estou? Eu estou escravo do pecado? Ou estou escravo de Jesus Cristo? A Bíblia diz, né? Você deixa de ser escravo do pecado e vive escravo de Cristo. Eu estou no império das trevas ou no império da luz? Porque existe, a Bíblia aponta uma condição geográfica. Em Colossenses 1, o escritor de Colossenses fala assim, ele vos transportou do império de Satanás para o império da luz. Existe uma condição geográfica. É isso, meus queridos. Se alguém tiver um comentário, aqui já vou finalizando. Eu estou aqui. Então, isso é um bom sinal, né? Não fugiu, né? Oi, tia? Tentando melhorar todos os dias. Amém. Palavra, né? Amém. A Bíblia, Jesus fala assim que vós já estáis limpos pela palavra. Você sabe que existe um mistério em relação à palavra. A Bíblia diz que pela sua boca criou a palavra. Deus fala assim, né, que pela sua palavra o mundo foi criado. Em João 1 diz que aquele que era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E sem o verbo nada que existe teria existido. O verbo, a palavra. Então existe um mistério na palavra. A palavra nos limpa. Vocês estando aqui, vocês correm um sério risco de ser limpo por Deus. É mais ou menos é um bom risco, né? Sim, Marcos, assim, existem muitas dúvidas, né? A gente crê, mas a gente continua pecando. E se a gente continua pecando, a gente entra num âmbito de iniquidade, né? Sim. Que é pecar crendo. Então, assim, como que a gente vai ser realmente totalmente liberto disso, né? Às vezes é muito... Olha... E as coisas que acontecem no dia a dia, alguns
decisões que você não quer tomar, mas acaba tomando, Sim. porque você... Fraqueja. Fraqueja, Sim. ou você talvez, sei lá, as opções são muito... Não sei nem o que falar, né? Não, eu entendi sua pergunta, eu entendi o foco da sua pergunta. Eu tenho umas respostas em relação a isso, eu vou te falar como eu penso em relação a isso. Isso que você está falando acontece comigo. Como me protejo? Viver pro reino de Deus é impossível, não é difícil, é impossível. É uma impossibilidade, senão o Espírito Santo atuando em nós é uma impossibilidade. Eu aprendi o seguinte. E a gente se cobra, penaliza, e às vezes a gente fala assim, Deus, o que eu faço? O que Sim. eu posso fazer? Meu Senhor, meu Deus. Eu preguei na semana passada sobre disciplina de corpo. Disciplina de corpo basicamente é o seguinte. Você precisa vencer a carne através do Espírito. Né? A disciplina do corpo está relacionada ao corpo da igreja. Existem algumas disciplinas espirituais que é discipulado. Vocês têm esse discipulado? Discipulado é bíblico. E Jesus falou assim, ide one to one, assim, discipulado. Senta na mesa com um irmão da sua igreja lá no Rio de Janeiro, que é mais maduro na fé, falou, meu irmão, tô passando isso, me ajuda. Como eu faço isso? Entende? Discipulado. Mas o discipulado sentiu, né, Lígia? Não é uma coisa... Com cadência, discipulado. Quinzenalmente vou te encontrar com você. Você tem que confessar seus pecados para seus amigos, seus irmãos? É um princípio bíblico, confessa o pecado para que orem pelo outro. Gente, isso são ferramentas que Deus estabeleceu para proteger a sua igreja. Paulo fala assim, não deixe de se congregar como é costume de alguns. Deixou de se congregar, você é o faz Satanás. Capaz. Então, existem princípios bíblicos que nos protegem. E aí entra uma coisa muito profunda que eu aprendi um tempo atrás, que eu considero profundo. Você sabia que só o fato de você pensar em se arrepender pelo pecado é um ato de misericórdia de Deus? Quem que gera convicção de pecado? Então, toda vez que você peca e vem a convicção de pecado, Deus não me abandonou. Se você tivesse sido abandonado por Deus, você não ia sentir uma convicção de pecado. Você ia seguir sua vida pecando. E Deus... Você não ia querer mudar, né? Exato. O fato de você querer mudar é uma obra do Espírito Santo na sua vida. Então é um grande ato de misericórdia de Deus, o Espírito Santo vindo até você. Estou ofendido com você. Não está certo o que você fez. Pede perdão para fulano. Se arrependa. Isso é um grande ato de misericórdia nas nossas vidas. É o Deus que nós servimos. É um Deus longânimo, paciente. A Bíblia diz que Jesus disse que Deus não quer que ninguém se perca. Tem a parábola das ovelhas perdidas. Deus, ele deixa as 99 e vai buscar. O filho pródigo, depois de comer coisa de porco, ele volta e dá o lugar da casa. É um Deus misericordioso. É um Deus que fez o céu e a terra para nos salvar. Mandou seu próprio, se materializou na terra. Ele se limitou ao seu poder para se formar homem e morrer naquela cruz. É impressionante, gente. Quanto mais eu vou conhecendo a Deus, mais eu fico admirado. Então, não sei se eu respondi, não sei se eu respondi sua dúvida em relação a isso. Você ia começar a discipular. São as ferramentas que Deus estabeleceu. Discipulado. Não deixe de se congregar, como é costume de alguns. Confissão de pecado. Então, são algumas ferramentas. E existem mais. Jejum, oração. Rapaz, são mistérios que eu desconheço. Jejum, oração. Uma coisa muito louca. A Renata tem mais para falar, né, Renatinho? Sobre jejum, oração. É um mistério. Então é isso, gente. Mais um comentário? Eu tenho vivido muito, eu tenho olhado muito para essa parte da palavra que Paulo traz para a gente. E eu tenho vivido muito isso, né? De estar pecando, não querer fazer. Quem vai me livrar do corpo dessa morte? O mal que eu quero fazer, eu não faço. E estou na igreja, assim, isso me ensina muito. Assim, porque estou na igreja, eu jejuo, eu oro, eu busco. E assim, olhando de fora, assim, muito raso, como a gente aprende, só não, estou na igreja, estou na comunhão, eu jejuo. Dá pro garantido que tá tudo certo, né? Não estou indo. E aí, quando veio o pecado, eu falei, opa, de onde veio isso aqui, cara? A gente tem vários pontos, né? E aí, cada vez que o Espírito Santo de Deus vai levando, e aí eu tenho me observado muito nisso, e eu queria dividir
com os irmãos, o que eu tenho feito, porque eu sofro com isso. Só uma vez eu choro e falo, não quero fazer isso, mas quando eu vejo eu já pensei, quando eu vejo eu já fiz. E eu falei, eu não quero fazer, o que eu faço? Confesso os pecados, uso desse instrumento e peço para o Espírito Santo. É isso que eu queria dividir. Eu peço para o Espírito Santo de Deus e falo, Espírito Santo de Deus, o que eu não consigo, por algum motivo, me ajuda a me libertar aquele louvor que tem. Então, liberta de mim. Então, eu peço, Espírito Santo de Deus, me liberta nessa área aí, muito íntimo eu com ele. Me liberta dessa, me ajuda, ministra em mim, tira, arranca isso de mim, porque eu sozinha, eu não estou conseguindo. Eu queria dividir com todos que todo dia, e é um instrumento para ser usado, para poder se modificar naquela área que você quer e não consegue. Né? Amém. Isso é uma dificuldade que eu vejo que às vezes a gente tem, é que, vamos botar assim, é que a gente quer fazer as coisas certas, que a gente quer buscar, às vezes, a nossa salvação, mas por amor... A salvação a gente tem, não, nessa vitória, santificação, não, santificação. Eu acho que o que eu quero falar é o seguinte, é que muitas vezes a gente faz porque a gente quer resolver algo da nossa vida. E não assim, assim, é uma coisa muito também difícil. A gente quer porque a gente quer que Deus nos livre daquela situação que está acontecendo no trabalho, daquela situação da cura. E às vezes aquela situação que você está vivendo é para fazer você crescer espiritualmente. E assim, a gente precisa, falo para mim, que a gente precisa olhar para Deus e não fazer isso porque a gente resultado, mas porque é a nossa vida, né? Obediência, só por obediência, né? Por amor. Por amor, por realmente ver o que Jesus ele fez por nós. A gente não se limitar só a querer... Isso que você faz, você fala assim, eu vou deitar na rede, aí fala, Jesus, faria isso. Salve, muito em casa pra gente ter esse costume. Discipulado em casa, sim. Falar assim, Jesus faria isso. Sim. O que Jesus faria, eu acho que isso é um ótimo cajado questionando. Não, só o fato de perguntar isso significa que tem algo errado, né? Só. O questionamento, né? Até de pecar, né? Sim. Ó, você falou dessa passagem de Paulo, do conflito interno dele, né? O mal que eu quero fazer, que eu não quero, esse eu acabo fazendo. E você citou, miserável que sou, citou, né? Eu abri o texto, que eu quero justamente explicar uma coisa. Paulo fala assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quantas vezes, eu já orei assim, já para Deus. Aí Paulo falou assim, mas dou graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele dá essa sequência. Então, a obra salvífica de Jesus Cristo na cruz do Calvário possibilitou o antigo Paulo, que vivia nessa crise, ser resgatado. Você sabe que Romanos 7, ele aponta para a sua vida pregressa quando ele tentava obedecer a lei pela sua própria força? Não é para agora, né? Depois de Cristo, quando ele conheceu a Cristo, quando Cristo se revelou nele, ele lançou tudo para fora, toda coisa de sabedoria, romano, por descendência romano, falava não sei o que, quantas línguas, foi criado aos pés de Gamaliel, que era um dos grandes professores da época, judeu, fariseu por excelência. Mas o corpo dessa morte, uma pergunta, agora você trazendo isso, porque só dividindo com os irmãos dessa semana, que tem sabendo o que é o corpo dessa morte. Porque na lei judaica, quando alguém cometia um homicídio, ele tinha que ficar 3 dias com o corpo de que ele matou em cima dele. Sério? Não sabia disso. Não conhecia. Se ele sobrevivesse, ele podia continuar. Mas ninguém sobrevivia porque aquele gás que sai entrava envenenado. Então, quando Paulo fala, quem livrará desse corpo, dessa morte, né, aquele corpo, que eu entendo que é a velha Lígia, no meu caso. A velha Lígia, ela fica em algumas áreas, porque aquele corpo daquela velha Lígia ainda fica. O velho eu tentando resgatar, né? Quem vai tirar essa velha Lígia da minha vida para poder cumprir? Então, eu imagino que Paulo também está falando, né? Que deve ter algo lógico, né? Ele é humano, né? Quem vai livrar de algumas coisas que... Eu sei que não vai ser no céu, mas
que ainda era carne, devia ter alguma coisa. Ele fala do espinho na carne, ele fala de quem me livrará do corpo dessa morte. Sim. Né, o mal que eu quero fazer eu não faço, mas o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. Então eu imagino que devia ter questões que é o que a gente passa hoje no dia a dia, né? Que são as grandes questões para a santificação, que a gente vive lutando, a gente esse velho eu. Nós somos santos sendo santificados. Não, faz sentido, faz sentido. Tentando trazer a Bíblia para o meu dia, tentando trazer a Bíblia para me direcionar verdadeiramente na realidade, não viver só da lei, mas poder ser liberta por essa palavra tão abençoada. Eu vou te falar o que eu entendo dessa parte. Eu não sabia dessa história, eu nunca tinha ouvido, né? Posso pesquisar depois. Aqui você sabe que a Bíblia ela foi dividida por capítulo, versículo, há 500 anos atrás. Então, quando foi escrita, era uma carta contínua, né? Então, Paulo ele fala assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí no Romanos 8:2 ele fala assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, a lei de Jesus Cristo, da justificação da sua vida, te livrou da lei do pecado e da morte. E você recebeu plena capacidade para viver em santidade. Apesar da gente falhar todos os dias. Eu acho que só para a gente complementar uma coisa, a gente também tem que tomar cuidado para a gente não ficar se acusando demasiadamente. Né? Porque isso, às vezes, o inimigo também fica nos acusando. Eu acho assim, eu faço sempre a separação entre acusação e reconciliação. Acusação vem sempre de Satanás. Reconciliação vem sempre do Espírito Santo. A acusação te põe para baixo e te expurga da igreja. Sabe aquelas vezes, às vezes, vou te contar histórias minhas, né? Eu cometi alguns pecados, às vezes, que eu fazia, não sou mais digno de ir para a igreja. Vou sair da igreja. Nem vou orar. Nem vou orar mais, eu não sou mais digno de orar. Não, Deus não vai ouvir minha oração. O Espírito Santo vem assim, se arrependa, te traz de volta. A acusação te empurra para fora. Reconciliação te puxa de volta. Você já percebeu aqueles caras que estão mais fracos na fé, estão se envolvendo em algum pecado, e a primeira coisa que acontece, para de vir para a igreja. Porque está sendo acusado por Satanás. E Satanás é a armadilha. Na palavra que ele faz você fazer o pecado e depois te acusa. Ele te atinge 2 vezes. É impressionante, é um bicho ruim, né? Nossa, pelo amor de Deus. Colecionar o nome de Jesus Cristo. Não, você segue o surdo de novo. Boa.